Márcio. 36 minutos, 9h36. Nilson Luiz com a palavra, Nilson. Direto com o Ronaldo, deixando o campo de jogo. Vamos ouvir. É muito difícil falar mais uma vez aqui sobre a arbitragem. Um jogo cheio de polêmicas. Acho que o árbitro era inexperiente para a situação do jogo. O Vasco estava ali perto da zona de rebaixamento. A gente sabe como é que é jogar no Rio. Tem tudo isso. Eu acho que a expulsão talvez tenha sido justa do Jean Lucas, mas eu acho que faltou padrão na arbitragem, né? Teve lance também do Juba e que o jogador acerta uma mão também e o VAR nem sequer chama para analisar o lance. Então eu acho que a arbitragem mudou o rumo do jogo. A gente estava fazendo uma boa partida até a expulsão. Infelizmente com o jogador a menos, a torcida do Vasco, a torcida que comparece, que empurra o time, eles conseguiram fazer um gol ali no cruzamento que acaba desviando e aí mudou totalmente o jogo, mas tem que ressaltar a entrega do grupo. Agora nós temos um jogo importantíssimo em casa contra o Palmeiras. A gente conta com a apoio da torcida, a gente precisa tirar essa má fase. Um mês hoje sem vencer no Campeonato Brasileiro, uma situação que o Bahia não está acostumado, você também não, né? Desde a época de Atlético Goianiense, enfim. O que fazer para mudar? E sem o Jean, que é um jogador importante também contra o Palmeiras. Vai fazer muita falta, mas a gente tem um elenco qualificado, né? A gente sabe que o jogador que o Rogério escolheu para entrar vai dar conta. O importante é que a gente tem que competir bastante, porque a gente sabe que a equipe do Palmeiras é uma equipe muito difícil de jogar e, se Deus quiser, tirar essa má fase com um grande triunfo. Tá aí Márcio Martins, o goleiro Ronaldo deixando o campo de jogo. Falou um monte de mentira aí. Eu só concordo com ele. Revendo o lance do Juba, eu acho que caberia também análise do VAR para expulsão. Porque apesar de ter sido uma cotovelada, como foi a de Jean Lucas, foi um toque no braço, no rosto também. Então só isso aí. Outra coisa, mente o Ronaldo. Cala a boca, Ronaldo. Cala a boca, Ronaldo. Por cala a boca, Ronaldo. Ele disse, estávamos fazendo um grande jogo, uma boa partida, não falo grande jogo, preciso ser justo, uma boa partida até a expulsão. Ou seja, ele está induzindo o torcedor a acreditar que o Bahia só perdeu por causa da expulsão. Pode ter influenciado, mas é mentira que o Bahia estivesse jogando bem até a expulsão. Mentiu o seu goleiro Ronaldo aí. Vamos lá, cadê minha galera que tá no YouTube? Cadê o pessoal do YouTube? Cadê Luana Campos? Cadê Nilson Luiz? Olha o Matheus Damasio, olha o Nelson Góes aí. Toda a equipe chegando agora. Olha, o Bahia tá descendo a ladeira, isso é fato. E todo segundo turno é isso aí. Todo segundo turno é isso aí. Começa a vir contusões, os outros times também saem das competições. Agora, por exemplo, o Germano já falou, e só o Atlético Mineiro que está na Sul-Americana. O resto já saiu tudo, os brasileiros. Então você ainda tem Libertadores, mas você não tem mais Copa do Brasil, tá todo mundo focado no brasileiro. Aí o Bahia desce a ladeira. Se brincar, não vai nem para Libertadores, hein, Rogério Ceni? Mas já tem desculpa perfeita. A desculpa foi dada aí, o Ronaldo. Já deu desculpa. Não, a gente tava jogando uma boa partida até a expulsão do Jean Lucas. Mentiu o goleiro Ronaldo. Mentiu o goleiro Ronaldo. Boa noite, bancada. Genilton de Armação. Difícil entender, Rogério, viu? Porque realmente o time do Bahia é a cara de Rogério quando joga fora. Frouxo, covarde. Se tem Thiago no banco, por que não bota? Pá? A gente fica vendo o Willian José, um poste em campo, é um a menos, né? Entra com Michel Araújo, podendo botar Kaique. Inventou de entrar com Rezende. Pra quê? Gabriel, péssimo. Gabriel, a gente tem que pedir a Deus que o David Duarte volte logo, porque Gabriel complica demais. Gilberto, horrível. Azevedo entrou, erra todas. Complicado demais. Desse jeito vai ser complicado ganhar algum jogo nesse segundo turno aí, viu? Quando o Bahia volta no segundo tempo, ele coloca 3 zagueiros, puxa o Rezende de volante para zagueiro, coloca o Arias, faz uma linha de 5 atrás para deixar essa linha larga, né? Para você não ter que balançar muito em 2 linhas de 4. Mas o Bahia continua sendo pressionado, né? E aí acaba num lance de bola parada, onde tem um a mais não tem valor, porque ali está tudo encaixado. Você bota 8, 9 dentro da área, está tudo ali encaixado. Então foi um erro. O Puma sobe sozinho, livre, faz 2-1 no jogo. Depois um passe equivocado que faz o Mingo por dentro do campo, Mingo sozinho, sem ninguém a pressionar. O atleta que ele tentou o passe livre também, ele errou o passe, a jogada desencadeou e o Juba acabou numa infelicidade fazendo um gol contra. Mas o Bahia não teve escapatória, não teve saídas contundentes. Quando depois colocou o Thiago ali
também já estava praticamente 3-1, o Vasco deu uma afrouxada no nível de intensidade na sua marcação, os espaços apareceram mais um pouquinho, mas o Bahia mostrou algumas feridas. O Bahia não tem reposição de jogador que compita, jogador que marque sem a bola, que seja duro, que tenha presença física. Não tem. Essa é uma característica. Você tira o Jean Lucas, a opção é o jogador Nestor, que é muito mais leve. Você tem peças que não vão dar aquela continuidade. E o Bahia sofreu no jogo, perdeu por 3-1. O jogo teve 2 momentos, mas o placar foi justo. A vitória do Vasco não foi induzida pela arbitragem. Longe disso, Márcio. Mingo, cada 10 bolas que chega nele, se você deixar ele à vontade, ele atrasa 7 para o Ronaldo. 4 no pé esquerdo de Ronaldo. Pode observar isso aí. Então o Gabriel Xavier tá aprendendo com ele, que também gosta de recuar, viu? O Gabriel também, né? Eles tomaram várias decisões erradas ali atrás. O jogo já é difícil você sair jogando. Na oportunidade que tem, Mingo tem um passe bom, firme para frente, aciona a Juba e dá sequência à jogada. Ele corta para dentro, chama Ronaldo, coloca Ronaldo para fazer a bola longa com a perna não dominante. Mingo é canhoto, ele joga no pé esquerdo de Ronaldo para Ronaldo chutar para frente. Então são coisas que não tem o menor cabimento. O adversário cresce, o adversário aproxima, o adversário chega. Então, jogou mal individualmente o Gabriel Xavier, jogou mal o Mingo também, né? Então, acho que foi o primeiro torcedor que entrou. Ele disse que o Rogério teve culpa de tudo, mas que o Gilberto não jogou bem, que o Gabriel não jogou bem. Disse 4 ou 5 jogadores, ele acabou absolvendo, né, o próprio Rogério Ceni, ou dividindo a culpa com os jogadores, né? Porque quando os jogadores jogam bem e o sistema é mal montado e é mal modificado, a culpa é grande do treinador. Mas quando os jogadores não jogam bem e o time como um todo também, o treinador e os atletas, os dois têm que ter a responsabilidade, os dois grupos, e o jogo de hoje teve isso também. O Rogério é o comandante, é sempre o maior representante na vitória e na derrota, mas os atletas têm que ser independente de quem seja. O Everton Ribeiro jogou muito abaixo do que deveria produzir, sem bola foi ineficaz, com a bola produziu muito pouco, teve uma atuação discretíssima para a estrela que é, para o jogador de alto nível que é, que ajuda o Bahia na maioria das partidas, mas hoje não, e tem que falar o nome dele como se fala o nome de qualquer garoto ainda sem projeção. Deixa o jogo fluir muito nesse aspecto, e o Bahia não soube se comportar no jogo, foi uma equipe que competiu muito pouco nesse aspecto físico. O Bahia é frágil nisso. Quando o Bahia é exposto a um jogo onde ele tem que ir para o sacrifício, marcar, perseguir, fazer ações defensivas que não sejam as duas linhas montadas, que tenha que haver alguma perseguição individual, é uma equipe que sofre muito, sofre no jogo aéreo. O David Duarte faz muita falta, Nilson estava salientando aqui nesse aspecto, e também não tem muito jogador ali, caçador, marcador, é difícil pro Everton fazer, o Caio quando está jogando também, o Jean evoluiu, o Acevedo é o que faz mais, então é uma equipe que sofre muito quando está sem a bola, com 1 a menos. Eu sabia que ia ser um jogo desconfortável, eu falei na saída, é por conta da própria característica, por isso que o Everton não deveria ter voltado no segundo tempo, não por ele não ter capacidade, porque o jogo pedia um outro tipo de atitude, e embora o substituto dele fosse o Nestor, que não é um jogador que se caracteriza por isso, apenas é mais jovem, vai correr um pouco mais, vai entregar um pouco mais, mas também não é um jogador que tem força para competir defensivamente. Tem partidas que precisam, né? Tem dia que parece noite, e hoje foi assim. Tem que, com 1 a menos, é sacrifício, é entrega, é superação, não é um jogo normal, e aí precisa ter caixa para fazer isso, precisa ter espírito também. Ataque leve, rápido, competitivo, que se mexe, que sem a bola compete, que ajuda, um time mais vivo. O futebol de hoje, Márcio, ele não permite que nenhum jogador, né, corra menos do que os demais, a não ser que esse jogador decida os jogos. Se esse jogador for mediano, bom, não vale a pena, porque sem a bola você vai sofrer, vai sobrecarregar. Então, às vezes o William José, ele até se esforça, né? Não é falta de vontade, é que ele é pesado, ele não tem mobilidade. Quando o Bahia ficou com 1 a menos, você tem que sacrificar logo ele, porque imagine ele tendo que voltar toda hora, você mata ele com 15 minutos, né? Então esse ataque que o torcedor citou e que você me fez a pergunta, a gente até, se for escalado, torce para que dê certo, que é o que o treinador quer, né? Que dê certo para ele poder repetir. E tem o Pulga também que vai chegar, ele vai ficar com boas opções na frente. Perdeu o elenco, tem que ir embora. Pode ter certeza que, se ele continuar, serão mais 4 ou 5 derrotas seguidas de goleada. Pode anotar aí.
Traz Renato Gaúcho logo. Baseado em quê, Nelson? Essa é perspectiva do torcedor? É o sentimento do torcedor, né, Márcio? Se o Bahia tivesse empatado o jogo, ou ganho, ou ganhado a partida, o cenário é outro, né? O problema é que ele tem 3 jogos que ele não é favorito em nenhum dos 3. Ele vai dividir o favoritismo, né? Então pode perder, sim, os 3 jogos que estão na sequência. O Campeonato Brasileiro é assim, não tem folga, não tem moleza. Por isso que você não pode entrar num turbilhão de problemas e acentuá-los, porque as equipes vão passar por cima. Quem está mais organizado, quem está certinho, quem vive o bom momento, joga em cima do seu erro e define. Ele sabe que você está pressionado. O Bahia, você quer ver um ponto positivo, Márcio? Que a gente pode analisar de um outro ângulo? Às vezes a gente está dentro da caixa e não enxerga, e o torcedor às vezes está na emoção. Qual foi o período que você viu a torcida chateada e brigando, com razão, com o Bahia em 6º lugar? Você tem 200 anos no futebol, quero que você me diga quando foi que o Bahia foi 6º lugar, caixando, e deu certo. Era um outro formato, nos pontos corridos ficou em 7º, e depois quando foi para o mata-mata ele foi avançando. O futebol é assim, né? Hoje o Bahia vive um patamar de time grande, que o torcedor se chateia, que o torcedor se insurge quando ele está em 8º, quando ele está em 7º. Esse é o lado positivo da história. O Rogério tem que puxar isso a seu favor, né? E também mostrar esse tipo de situação e deixar o grupo insatisfeito, né, com o que está fazendo. O grupo também tem que ter uma autoavaliação e saber que o que está entregando está aquém do salário que recebe, da estrutura que tem, da própria convicção, da expectativa que gerou no seu torcedor, baseado num elenco caro e em bons resultados. Manter-se no topo em qualquer área da vida não é fácil, né? Você é líder de audiência nesse horário, o programa, há muito tempo, dentro do seu segmento, mas você é muito ativo. Eu estou convivendo de abril para cá, né? Não é uma equipe que se acomoda. Você é muito detalhista, você se antecipa, você quer tudo organizado, porque você sabe que se vacilar um pouquinho, perde. Porque é assim, a vida, quem busca performance tem que ser perfeccionista. E o Bahia tem que voltar um pouquinho para olhar para dentro de si e a equipe tentar subir aí, os jogadores se unirem, crescer, porque vai ter dificuldade pela frente. Rogério Ceni, força do grupo. Começando a coletiva, vamos ouvir o técnico Rogério Ceni.